The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por esses minutinhos aí de atraso. Nós tivemos um probleminha aqui no nosso áudio, mas acredito que já está tudo restabelecido. Então, primeiramente, queria agradecer, né, a presença de todos, dizer que esse webinar, na verdade, tem a intenção de comentar com vocês um pouco sobre a consulta pública, né, que foi publicada acerca da regulamentação de brinquedos, né, e esse webinar está sendo organizado pela equipe de marketing juntamente com a equipe de hardlines da Intertech. Sejam bem-vindos. Bom, antes de iniciar o nosso bate-papo, só queria dar algumas instruções, né? Nós pretendemos aí explanar as principais mudanças, né, que foram propostas pelo Inmetro, também comentar sobre algumas propostas, sugestões que foram encaminhadas pela ABRAC, que é a Associação dos Organismos de Avaliação da Conformidade, e, né, para que a gente consiga organizar bem esse webinar, a intenção nossa é, no final, né, abrir um espaço para as perguntas, para que a gente consiga cumprir com o nosso planejamento de horário, né, e não comprometer também aí as atividades da agenda de vocês. Tá? Então, no final, a gente abre um período para as perguntas. Aquelas que, eventualmente, nós não conseguirmos responder devido ao tempo, teremos o maior prazer em respondê-las posteriormente, por e-mail, tá ok? Bom, falando um pouquinho sobre a Intertech, antes da gente iniciar, né, a Intertech é uma empresa global, ela opera em mais de 100 países, em mais de 100 escritórios espalhados, né, no globo, com laboratórios também, conta com uma rede de aproximadamente 43 mil funcionários, entregando soluções, né, especiais em relação a atividades de avaliação, né. Atuamos tanto no segmento de produtos, quanto em comércio e recursos naturais. Nossos serviços são divididos em 4 grupos, né. Nós temos o Assurance, relacionado aí à prestação de serviços de avaliação, sejam elas avaliações de certificação, auditorias de fornecedor e outras do gênero. Atuamos em testes, oferecendo soluções de ensaio, tanto vinculados à avaliação, né, programas de avaliação da conformidade também, como avaliações voluntárias, pré-testes. Atuamos também na atividade de inspeção, oferecendo soluções bastante customizadas, tanto em território nacional quanto internacional. E, por fim, certificação, precisamente no Brasil, voltada aí aos programas que o Inmetro regulamenta. Aqui um pouquinho da nossa distribuição geográfica. Como vocês podem ver, estamos presentes em diversos, né, locais. E um pouquinho da nossa distribuição também no Brasil. Importante ressaltar que a Intertech possui diversos escritórios no Brasil, né, em diversas unidades, relacionadas a diversas unidades de negócio. E interessante para vocês é saber que conseguimos compartilhar recursos com essas outras unidades de negócio, principalmente no que diz respeito a atividades de coleta de amostras, né? Então, a Intertech consegue oferecer essa atividade atualmente com recursos, né, da própria estrutura em diversas localidades aí do Brasil. Bem, rapidamente falando sobre mim, né, meu nome é Stefano Durazo, atualmente estou como gerente de certificação de produtos na Intertech, sou tecnólogo em gestão da qualidade, bacharel em projeto de produto, também auditor líder de 9 e 14001, auditor interno em alguns padrões normativos, né, relacionados aí à acreditação. Atuo no mercado de certificação desde 2007, né, dentre esses segmentos, o brinquedos, mas também outros do segmento infantil, como artigos escolares, artigos de festas, berços, carrinhos, cadeiras de alimentação,
chupetas, mamadeiras, dispositivos de retenção, colchões, panelas, enfim, atuo já há um tempo no mercado. Também tenho experiência em auditorias, gestão de processos, certificação, gestão de laboratório e gestão da qualidade. Bem, iniciando então o nosso webinar, eu queria deixar alinhado com vocês os objetivos que temos. Então, o primeiro deles, como eu já adiantei, apresentar aí as principais mudanças propostas pelo Inmetro, através da portaria 503. Importante ressaltar que foi uma consulta pública, então nós entendemos tudo isso como propostas. O período de consulta pública ele já foi encerrado, então o Inmetro certamente já está de posse de diversas sugestões que ele recebeu, né, de todas as partes interessadas. Então, o que nós apresentaremos aqui é um pouco dessas propostas, nada disso está definido ainda, né? Pode ser que o Inmetro, a depender da avaliação que ele faça dessas sugestões, pode ser que ele mude, né, o seu entendimento, ele mude a sua proposta. A próxima etapa, né, desse processo de regulamentação é consolidar todas essas sugestões que ele recebeu. Então, ele está realmente num processo de avaliação disso, então pode ser que ele mude alguma coisa, então é importante ter isso em mente, né? Nada do que a gente vai comentar está definido ainda, é necessário que o Inmetro publique, né, a portaria definitiva para oficializar essas mudanças, né? Além de falar das mudanças, né, como eu disse também, nós comentaremos sobre as sugestões, né, algumas delas foram diversas sugestões apresentadas ao Inmetro por meio da nossa associação, que é a ABRAC. Tivemos participação efetiva, né, nesse processo de discussão aí, e oferta de sugestões ao Inmetro, lá dentro da ABRAC. E por fim, como eu disse também, esclarecer aí eventuais dúvidas que vocês tenham. Então, quais são as mudanças em vistas, né, que foram apresentadas aí dentro da portaria 503? Então, a gente vai dividir aqui entre anexo 2 e anexo 3, anexo 1 e anexo 2 da portaria, né? Vamos iniciar pelo anexo 2, que é o RAC. O primeiro deles, né, uma primeira mudança proposta pelo Inmetro foi o prazo, né? Então, inicialmente nós tínhamos aí um prazo de 24 meses para adequação aos novos requisitos, considerando que a portaria 563 ela foi publicada em 29 de dezembro de 2016, o prazo que se tinha para essa adequação se encerraria agora, né, em 29 de dezembro desse ano. Dentro da consulta pública, o Inmetro apresentou aí mais 12 meses, né, passando de 24 para 36 meses. Então, se confirmado, o prazo vai ser 29 de dezembro de 2019 para adequação à nova regulamentação. Confirmado esse primeiro prazo, o Inmetro manteve os 6 meses, né? Então, se for confirmado esse prazo de 29 de dezembro de 2019 para adequação, os fabricantes e importadores que tiverem produtos certificados de acordo com a portaria 321, eles terão até 29 de junho de 2020 para comercializarem esses estoques, né, de produtos certificados pela portaria 321. E, por fim, né, o Inmetro propunha o prazo de 42 meses para comercialização, aí esse prazo aplicável para os comércios, né, para os pontos de venda. Então, esse prazo era, a princípio, até 29 de junho de 2020. Na consulta pública, o Inmetro propôs, ao invés de 42 meses, 66 meses. Então, se for confirmado esse prazo sugerido pelo Inmetro na consulta pública, os pontos de venda poderão comercializar produtos certificados de acordo com a portaria 321 até 29 de junho de 2022. Então, o Inmetro entendeu realmente que tratam-se de produtos já certificados, né? Então, ele entendeu que poderia aumentar esse prazo aí, principalmente pensando naqueles produtos que não têm um giro tão grande. Com relação ao enquadramento, né, algumas propostas foram apresentadas também nesse sentido. O Inmetro ele alterou algumas definições, até para deixar mais claro esse enquadramento dos produtos, né, dentro da nova regulamentação. Então, a primeira delas foi mudança na definição de balões. Então, o Inmetro deixou claro ali que os balões de plástico, né,
além dos metalizados e de látex que já estavam claramente enquadrados, né? Então, houve um detalhamento dos balões de plástico. Com relação às bolas de gude, né, houve a retirada da exclusão delas. Num primeiro momento, ela foi as bolas de gude foram excluídas. Dentro da proposta da consulta pública, elas deixaram de ser excluídas, voltando a integrar o escopo, né, do regulamento. As bolhas de sabão, elas incluem também os recipientes com líquido destinados a serem usados em outros brinquedos. Então, que é o que a gente entende como refil, né? Então, anteriormente, pela definição de bolhas de sabão, somente aquele invólucro que tinha realmente ali o dispositivo para sopro era certificado. Aqueles recipientes de refil com o líquido apenas, eles não ficavam claramente enquadrados. Agora o Inmetro deixou isso claro, tanto a bolha de sabão que já vem com o dispositivo de sopro, quanto os recipientes com líquido também passam a integrar, né, o escopo da regulamentação. Houve uma mudança também na definição dos jogos com cartas, ficou uma definição mais clara, como vocês podem ver, né, então jogos com cartas, cartas de brinquedo avulsas, baralhos de brinquedo, né, então o Inmetro ele, né, abrangeu um pouco e detalhou também esse enquadramento. Durante as discussões tivemos algumas dúvidas com relação aos baralhos convencionais, né, se estão ou não enquadrados, uma vez que o Inmetro colocou dentro dessa definição nova baralhos de brinquedo, né, isso não foi esclarecido ainda, então é bastante provável que o Inmetro trabalhe um pouquinho melhor essa definição ainda com relação aos jogos com cartas para se definir em relação aos baralhos convencionais. Um item polêmico, né, que foi bastante discutido foram as massas de modelar, né? Até então, as massas de modelar comercializadas avulsas, elas eram entendidas como artigo escolar, e de fato integram o programa de artigo escolar. Dentro dessa mudança que o Inmetro propôs na consulta pública, ele sugere tratar todas as massas de modelar, sejam elas comercializadas avulsas ou com brinquedo, né? Como tratar isso, então o Inmetro sugere tratar todas as massas de modelar como brinquedo. Essa é uma mudança que foi bastante discutida, né? Se realmente isso se confirmar, obviamente haverá uma complementação na regulamentação de artigo escolar para excluir as massas de modelar de lá, mas é algo que também está sendo com certeza avaliado pelo Inmetro. Mudança na definição do tapete lúdico, o Inmetro melhorou um pouco, né, deixou claro que os tapetes lisos também integram aí esse escopo. Havia uma certa confusão na definição anterior. Com relação à definição de van e drones, também houve uma mudança. Num primeiro momento, os drones com câmera estavam excluídos. A partir de agora, né, com a nova proposta, se for confirmada, tanto os drones com e sem câmera estarão enquadrados aí também na regulamentação. Além disso, foram incluídos, né, alguns brinquedos aí para constarem claramente da lista de brinquedos enquadrados, né, os hand spinners, os brinquedos científicos de robótica, brinquedos à base de massa gelatinosa, espuma ou goma, os kits de pintura para personalizar, as maquetes e modelos e os dominós. Então foram inclusões, né, no sentido de deixar mais claro ali naquela lista que o Inmetro já trouxe na portaria 563. Com relação às exclusões, um dos pontos polêmicos também envolve os brinquedos de flutuação, né? Geralmente aí as boias de braço, boias de cintura e aqueles coletes infláveis, né, que não apresentam função salva-vidas. Então a proposta do Inmetro é excluir esses brinquedos, esses produtos, né, vamos chamar assim, excluir da regulamentação de brinquedos, e é algo que também foi muito polêmico, visto que não existe nenhuma outra regulamentação que abranja esses produtos. Então é algo que o Inmetro também está avaliando. Uma outra exclusão que o Inmetro apresentou foi as naninhas, né, um produto que historicamente sempre foi considerado brinquedo, né, o Inmetro propõe a exclusão dele.
Os adesivos de unhas para crianças também, né? A definição anterior excluía somente os adesivos de unha para adultos. O método deixou claro que adesivos de unhas para crianças e adultos, né? Ambos estão excluídos. Um outro ponto também, os adesivos e decalques destinados à colagem em superfícies, esses já estavam claros, mas o método também deixou claro que estão excluídas as tatuagens temporárias, os decalques para a pele e os transfers para a pele. Esses itens também, tatuagens, decalques e transfers para a pele, eram itens que anteriormente eram considerados brinquedos, tá? Então é uma proposta aí de alterar, né, realmente de excluir. Houve alteração da definição de almofadas, o método deixou claro que elas estão excluídas e detalhou um pouco melhor, abrangendo alguns tipos de almofadas, né? A almofada é um produto que é bastante confundido com brinquedo, dependendo das suas características, então o método detalhou um pouco melhor essa definição de almofadas. Então, almofadas simples, de rolo, destinadas a determinadas partes do corpo, como o pescoço, almofadas de amamentação, para apoio de cinto de segurança, tipo nó musical, independente de terem motivos infantis, essas eles excluíram, né? E aí a exceção ficou para aquelas que se configuram brinquedo macio, com função lúdica posterior ao uso principal a que se destina. Então, aquelas almofadas que, devido ao formato e as características dela, elas praticamente representam um brinquedo macio, né? Uma espécie de bonequinho. Então, essas continuam enquadradas como brinquedo. Essas outras, ele deixou claro que estão excluídas, ainda que tenham motivos infantis. Também existe a proposta de excluir os colchões de flutuação, né? O método deixou claro nessa exclusão os porta-copos infláveis, devido a diversas consultas que ele recebeu, né, de porta-copos que apresentam um formato e características bastante lúdicas. Ele deixou claro que estão excluídos esses porta-copos infláveis, assim como produtos similares, né, mesmo que tenham estampas ou motivos lúdicos. Então o método deixou claro essa exclusão. Aqueles equipamentos de instalação permanente, que necessitem de acessórios ou ferramentas para serem montados, né, a princípio o que estavam excluídos eram aqueles destinados a uso coletivo. O método complementou essa definição, deixando claro que os de uso público também estão excluídos. Com relação às luminárias, né, sendo de teto ou não estão excluídas, a princípio existia uma distinção, somente as de teto estavam excluídas, agora ele deixou claro que todos os tipos de luminária, além de luz noturna, abajur, estão excluídas. Mochilas com acessórios de boneca ou bichos de pelúcia, capas de celular, de tablets e de computadores que têm motivos lúdicos também estão excluídos. E os estalinhos, né, que são aqueles explosivos, geralmente chamados de biribinhas, também estão excluídos aí da regulamentação, né? E um detalhe importante com relação aos modelos em escala reduzida, né, o IMETRO ele já havia deixado clara essa exclusão, desde que, né, como aparece grifado aí, desde que devidamente identificados na embalagem do produto como sendo ali destinado a colecionadores, e deixando claro que não se trata de um brinquedo. Então isso, o IMETRO ele já havia tomado esse cuidado, né, para esse tipo de produto, e agora ele criou essas 3 notas, né, na consulta pública. Então, isso é importante comentar, porque muitos produtos acabam tendo um direcionamento para um público acima dos 14 anos, e é importante entender o que o IMETRO considera dentro dessa condição, né, como um item destinado para colecionador. Então, nota 1, aqueles modelos colecionáveis que tiverem valor de brinquedo ou função lúdica posterior ao seu uso principal, sem base fixa, ou que possua base removível sem o auxílio de ferramenta e sem afetar o produto, é considerado brinquedo. Então, essa nota é importante. Se tem base fixa, né, ou se tiver uma base que possa ser removível sem auxílio de ferramenta, ou melhor, se não tiver base fixa, ou se tiver base fixa, mas que puder ser retirada essa base sem auxílio de ferramenta, é considerado brinquedo,
Tá? Então esse detalhe é importante. Aqueles bonecos interativos para videogame também, né, não se enquadram nesse escopo, ou seja, são enquadrados como brinquedos, e bonecos que imitam bebês de verdade, né, se forem comercializados em lojas de brinquedos ou num comércio, né, no qual ali tem produtos destinados ao público infantil, também não estão enquadrados, ou seja, né, se forem vendidos nesse tipo de loja, esses produtos, esses bebês aí que imitam, esses bonecos que imitam bebês de verdade devem sim ser enquadrados como brinquedo. Agora, né, entrando mais no detalhe técnico aí, dentro do que o Inmetro apresentou. Tá? Então, até então, a gente tratou aí de enquadramento, exclusão, agora a gente realmente começa a entrar um pouquinho mais no detalhe técnico. Então, com relação à família de brinquedo, é importante lembrar que a própria portaria 563 propôs algumas mudanças bastante relevantes, né, nesse conceito de família. O que o Inmetro fez agora na consulta pública foi complementar um pouco essas mudanças que ele já havia proposto na portaria 563. Então, quando ele fala ali, fabricados com o mesmo material, o Inmetro ele abriu, né, uma lista ali com algumas informações, né? Nós entendemos que essa lista ficou até um pouquinho mais complicada de entender do que havia antes, né, sem lista. Então, é algo que o Inmetro ele vai ter que pensar melhor em como ele vai tratar esse ponto, né? Porque como ele coloca ali com o mesmo material, por exemplo, o primeiro item, que é o plástico, rígido ou flexível, não ficou claro o que o Inmetro quer com isso, se ele entende que plástico é plástico, seja rígido ou flexível, então pode ser a mesma família, ou se ele entende, por exemplo, que o plástico rígido tem uma característica e o flexível outra, ele tem que separar. Então foi algo que o Inmetro pensou em melhorar ali, né, o entendimento, mas acabou, de certa forma, complicando um pouco. Tá? Então ele apresentou essa lista quando ele fala do mesmo material. Com relação às funções, que é o item D, né, para ser considerado uma mesma família, o Inmetro ele trouxe aí as categorias, então ele vinculou as funções às categorias, né, de brinquedos. Essas categorias elas são definidas na norma BNT ISO TR 8124, parte 8, né, a versão que o Inmetro inclusive atualizou na consulta pública é a versão 2017, anteriormente ele chamava a versão 2015, então toda vez que vocês forem declarar as funções aí do brinquedo para o OCP, é importante lembrar que vocês vão precisar associar essa função a essas categorias, tá, que estão apresentadas lá na norma 8124, parte 8. Né? Essas categorias, basicamente, elas classificam os produtos de acordo com finalidades, características e funcionalidades, né, do brinquedo, e consideram também os aspectos aí relacionados ao desenvolvimento motor, cognitivo e o comportamento das crianças. Então, é algo que vocês vão ter que entender, né, um pouquinho melhor aí o que essa norma traz de conceito para poder determinar a função do brinquedo aí, né, porque essa é uma informação que tem que ser fornecida, inclusive, ao OCP. Tá? Ainda dentro do conceito de família, o Inmetro mudou, né, ele deixou claro que os ensaios são por restrição de idade, anteriormente ele falava por indicação de idade, né, então esse é um ponto bastante importante, né, se isso se confirmar, é uma mudança importante, né, então quando ele muda o conceito de ensaiar por restrição de idade, é possível que produtos que tenham destinações etárias distintas possam estar na mesma família. Então ele até dá um exemplo, o Inmetro colocou esse exemplo que aparece aí abaixo da seta, então ele dá esse exemplo. O brinquedo é indicado para crianças a partir de 6 anos, então essa é a faixa indicativa, mas tem restrição de 0 a 3, né, lembrando que vocês agora precisam informar ao OCP tanto a faixa etária indicativa quanto a restritiva. Então, pegando esse exemplo, você indica para mais 6 anos, mas restringe de 0 a 3 por conta dos perigos ali envolvidos. Então, nesse caso, os ensaios aplicados para esse brinquedo vão ser, né, para crianças acima de 3, porque você está considerando a restrição, não a indicação. Tá? Essa é uma mudança importante. Tá? Envolve aí um conceito diferente do que
era entendido aí anteriormente. Né? E aí os demais itens com relação à família permanecem, né? Os que já haviam sido apresentados na portaria 563. Então, recapitulando, né, rapidamente essas alterações de família, ele deu esses exemplos para o mesmo material, ele atrelou as funções do brinquedo às categorias da norma 8124, parte 8, e deixou claro que os ensaios são por restrição de idade. Tá? Então, só recapitulando aí as propostas para alteração do conceito de família. Aqueles outros detalhes, né, que se aplicam às pelúcias, aos brinquedos elétricos, não tiveram alteração, né? E só para fechar esse detalhe da família, uma outra mudança importante que foi sugerida foi essa que o Inmetro apresentou na nota 3. Isso é bastante interessante, o Inmetro entender isso, que era algo que, por muito tempo, os OCPs entenderam, mas nunca tiveram como implementar esse entendimento, porque a regra não permitia. Então, o que essa nota 3 ela apresenta? Né? As famílias devem ser constituídas por itens da mesma matéria-prima, então isso ficou claro, né, quando a gente fala do mesmo material, mas aí ele apresenta um detalhe, né? Então, porém, caso existam itens semelhantes nos quais algum apresente detalhes diferenciados, mesmo que esses detalhes diferenciados sejam em outra matéria-prima, esse item diferenciado pode ser agrupado na mesma família, né, dos demais. Então, você imagina que, até ele dá um exemplo, né? Então, você tem uma família de bonecas de plástico. E algumas bonecas têm roupinha de tecido e outras não. Então, você tem uma diferença de material, que é o tecido. Então, algumas bonecas têm o tecido, outras não. No passado, não era permitido agrupar esses itens com e sem roupinha na mesma família. Por quê? Porque existia a diferença do tecido. Nessa proposta, o Inmetro está dizendo o seguinte, você pode sim manter na mesma família. Então, esse tecido, essa roupinha, seria considerado esse detalhe diferenciado, e aí caberia, né, ao OCP, na hora de escolher o pai da família, que é o item mais crítico, ele considerar, por exemplo, aquela boneca com roupinha como mais crítica. Então, você vai ter uma família com bonecas com e sem roupinha, o OCP vai entender que a boneca com roupinha é a mais crítica e vai testar ela como mais crítica, como pai de família. Então, isso é bastante significativo, né? Isso dá condição do OCP agrupar mais itens, né, numa mesma família. E isso, obviamente, significa redução de custos aí para vocês, tá? Então, essa é uma mudança importante. Se for confirmada, vai ser muito importante. Com relação aos modelos de certificação, né, eles foram mantidos. Dentro do modelo 5, a auditoria de fábrica teve uma alteração proposta, né, então foi excluída aí a necessidade de avaliar o manual da qualidade, que é o item 422, né, da 9001 versão 2008. Então, se for confirmado, esse item não vai ser mais aplicável. Ainda dentro do modelo 5, né, de certificação, o Inmetro está propondo que as manutenções ocorram a cada 12 meses após a emissão do certificado. Então, ele propõe acabar com aquela frequência variável que sempre existiu para o brinquedo, né? Então, antes era 4, 8 e 12. Na proposta na portaria 563, nós estávamos com a condição 6 meses a primeira, 6 meses a segunda e 12 meses em diante, se não houvesse não conformidades. Com essa proposta, o Inmetro acaba com tudo isso. É 12 meses cada manutenção, né? Assim como outros programas aí infantis, como os artigos escolares, né? 12 meses. Com relação aos certificados de conformidade, o Inmetro propõe aí na consulta pública a inclusão de mais uma informação no certificado, que seria a lista, né, a indicação dos pais de família. Né? Durante a reunião que tivemos com o Inmetro em junho desse ano, o Leonardo ele expôs bem esse entendimento. Né? Então, o Inmetro ele não quer saber, com essa proposta, né, de incluir os pais de família, ele não quer saber qual foi o pai de família ensaiado, mas ele quer entender, dentre aqueles itens todos que compõem o certificado, né, então imaginar um certificado com 100 itens, por exemplo, quais desses 100 itens são pais de família? Quais desses 100 são os itens críticos para ensaios? Então, com essa proposta, o Inmetro ele quer ter acesso a essa informação também.
Hoje essa informação ela fica restrita dentro do OCP. Né? O OCP, na hora de avaliar a composição da família, ele determina os pais, mas é uma informação que fica interna. Né? Com essa proposta, o Inmetro ele quer que essa informação vá para o certificado. Tá? Se for confirmado, vai ser um item a mais nos certificados. Né? E ainda falando de certificados, o Inmetro ele propõe, assim como ele tem feito em outros programas, tá? Vou citar o exemplo das panelas metálicas, o Inmetro propôs isso também, uma padronização do nome da família. Então, como a certificação de brinquedo é por família, o Inmetro, com essa sugestão, ele propõe se criar um padrão para se definir o nome da família no certificado. Então, o que o Inmetro propõe é que esse nome seja a categoria de função, aquelas categorias que eu mencionei da norma 8124, parte 8, mais a matéria-prima principal do brinquedo. Então, ele até dá um exemplo. Família de brinquedos para a primeira idade, atividades sensório-motoras. Brinquedos para a primeira idade, atividades sensório-motoras, é o nome da categoria. Tá? Então, família, aí ele colocou ali o nome da categoria, que é essa, né? Brinquedos para a primeira idade, atividades sensório-motoras, e completa com material plástico. Então, o Inmetro, ele deu um outro exemplo. Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo. Brinquedos para o desenvolvimento afetivo é a categoria, e material, madeira e EVA. Então, se realmente essa proposta se confirmar, haverá essa padronização do nome das famílias. Tá? E um outro detalhe relacionado aos certificados. Anteriormente, o Inmetro exigia que o OCP anexasse o memorial descritivo ao certificado, e nessa consulta pública ele propõe a retirada dessa necessidade de anexar o memorial descritivo. Com relação aos ensaios agora, né? Então, até de certa forma, alinhando aquele conceito que o Inmetro trouxe de ensaiar por restrição de idade, o Inmetro ele fez um alinhamento, né, aos critérios da norma NM300. Então, antes, na 563, ele estava propondo 3 faixas etárias, aí, do nascimento até 18 meses, de 19 a 36 meses e de 37 meses a 8 anos. Na proposta, o Inmetro ele cria, ao invés de 3, ele cria 5 faixas, né, alinhadas aí aos critérios da norma NM300 também. Então, ficaria do nascimento até 18, de 19 a 36, de 37 meses a 6 anos, de 6 a 8 anos e de 8 a 14 anos. Ainda com relação aos ensaios, né? Para o ensaio de migração de certos elementos, o Inmetro, né, já definia ali na portaria 563 que ficam excluídos da necessidade desses ensaios os brinquedos destinados a crianças com mais de 6 anos, né, que, né, ele complementa essa condição ali, deixando claro que, devido à acessibilidade, função, massa, tamanho ou outras características, obviamente excluam quaisquer riscos devidos à sucção, lambida ou ingestão. Então, isso já está na portaria 563 para o ensaio de migração. Agora, né, como o Inmetro ele está colocando os ensaios por restrição, então aqui ele não... A proposta da consulta pública foi excluir o ensaio de migração de certos elementos, não para os brinquedos destinados para crianças com mais de 6, mas sim para os brinquedos restritos a crianças de 0 a 6 ou de 0 a 8. Tá? Então, é um alinhamento de critério. Se ele alinha todos os ensaios por restrição, para isentar da migração, ele também tem que considerar a restrição. Tá? E aí, a própria portaria trata essas restrições como casos especiais de 0 a 6 ou 0 a 8 anos. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Tá? Mas só é importante entender que a proposta, né, agora para isentar da migração de certos elementos é brinquedos restritos de 0 a 6 ou 0 a 8. Ainda quanto aos ensaios, o Inmetro ele propôs aí, algumas metodologias de ensaio em vivo, né, como alternativa às metodologias existentes. Então, a gente tem aí, para o ensaio de toxicidade oral aguda,
eles deixaram claro, né, essas metodologias, e engraçado que para toxicidade oral aguda não houve indicação de ensaio in vitro, né, foi algo que nós estranhamos, inclusive, mas assim, o Inmetro, dentro daquele anexo dos ensaios toxicológicos, ele deixou bem claras, né, ou melhor, as metodologias possíveis de serem utilizadas. Então, para toxicidade oral aguda, ele manteve, deixou bem claro essas três, né, da OECD, a OECD 423, 425 e 420. Para irritabilidade dérmica, aí sim ele introduziu os métodos in vitro, então mantendo o método em animal, a OECD 404, e incluindo alternativas in vitro na OECD 430, 431, 435 e 439. Opções importantes aí para evitar o uso de animais em testes. Com relação à irritação ocular primária, né, também mantida a OECD 405 e incluídos métodos aí in vitro, OECD 437, 438, 460, 491 e 492. Né? Então, uma série de opções in vitro para irritação ocular primária. Com relação aos testes, né, nós comentaremos até acerca dessas propostas, né, de métodos in vitro, comentaremos, né, no final, dentro das propostas que foram apresentadas ao Inmetro pela BRAC, algum detalhe sobre isso, tá? Mas só dando andamento ao que foi, né, apresentado na consulta pública. Depois a gente retoma esse item no finalzinho. Com relação aos critérios para amostragem, né, percebemos algumas mudanças importantes também. Então, para o modelo 5, o Inmetro ele criou ali uma coluna de repetibilidade de ensaios. Além disso, ele, né, fez alguns ajustes ali na quantidade das amostras, principalmente para esses ensaios iniciais ali, que se aplicam para todos os brinquedos, né, as inspeções, os mecânicos e físicos e os químicos ali de migração. Então, o Inmetro ele propôs uma alteração nessas quantidades e também deixou clara a repetibilidade de ensaios. Isso era algo que ficava um pouco confuso, né? Estavam havendo interpretações distintas entre os OCPs nesse sentido. Então o Inmetro deixa claro, por exemplo, ali para o ensaio de migração de certos elementos, que ele quer 6 amostras e dessas 6 amostras o laboratório tem que realizar 2 ensaios. No exemplo abaixo, do ensaio de inflamabilidade, por exemplo, ele pede 3 amostras para que o laboratório realize um ensaio. Então, essa tabela de repetibilidade deixa clara a quantidade de repetições de ensaios que o laboratório deve executar em relação ali à quantidade de amostras que ele recebeu. Então, foi algo que deixou mais claro aí o entendimento. Tá? Ainda dentro do modelo 5, né, uma nota importante, né, quando necessário, o ACP pode solicitar amostras adicionais para a realização dos ensaios aplicáveis. Em alguns casos, devido ao tamanho, à massa do brinquedo, aquela quantidade é insuficiente, então o laboratório tem essa, né, opção, essa condição de pedir amostras adicionais nessas situações. E houve uma nota também, 2 aí, que trata dos brinquedos com ímãs. Então, esse foi um detalhe importante que o Inmetro trouxe para a consulta pública. Então, no caso desses brinquedos com ímãs, a amostragem para o pai da família deve seguir a tabela que ele propõe, que é essa tabela que a gente viu, né, no slide anterior, só que brinquedos com ímã também devem passar por ensaios os filhos da família. Né? Então, o Inmetro deixou isso claro. Essa era uma condição que o Inmetro tinha apresentado no passado por meio de ofício e que nunca entrou realmente dentro da regulamentação, dentro da portaria. Então o Inmetro, dentro da consulta pública, ele trouxe isso à tona, né? Trouxe isso de volta, deixando claro dentro da portaria aqui, brinquedos com ímã, você tem que ensaiar ensaios completos no pai ou nos pais de família, mas ensaios específicos ali, referente ao item 433 da NM 300, parte 1, para os filhos, né, que são, esse 433 é justamente o ensaio que avalia ali a presença do ímã.
Tá? Então essa é uma mudança importante que envolve aí o critério de amostragem. Então brinquedos com IMA ou OCP tem que coletar isso, né? Tem que coletar tanto o pai ou os pais quanto os filhos da família também. Agora, falando de critérios de amostragem mais para o modelo de lote, né, o Inmetro ele deixou também, através dessa nota 1, ele deixou claro o que ele entende por repetibilidade para esses ensaios, né, quando se tratar de lote. Então, essa nota 1 deixou claro ali que a amostra de 3 unidades referentes aos ensaios biológicos, formamida ou fitalatos, corresponde à quantidade necessária para um ensaio. Então, são 3 amostras para um ensaio. Os demais, o que eu deixei ali em negrito no final, né, os demais ensaios, a repetibilidade deve seguir a quantidade total amostrada. Então, se a tabela 2 fala, por exemplo, tá, é um valor só a título de exemplo, se para um lote de 10 mil peças, você tem que coletar 20 amostras para ensaio mecânico, o Inmetro entende que são 20 amostras para 20 ensaios, não 20 amostras para um ensaio. Então, quando ele fala ali, para os demais ensaios, a repetibilidade deve seguir a quantidade total amostrada, é isso que ele quer dizer. Então, se você coletou 20, você vai ensaiar 20, são 20 ensaios. 40, 40, 100, 100. Então, ficou bem clara aí a repetibilidade, né? Como o lote envolve uma tabela maior, ele talvez não tenha optado por criar uma coluna de repetibilidade. Ele optou por, dentro dessa nota 1, deixar isso claro, tá? De um jeito ou de outro ficou claro. Com relação à classificação etária, né, era um item que estava sendo bastante discutido dentro da portaria 563, por conta justamente da norma 8124, parte 8. O que o Inmetro fez, o que ele trouxe aí dentro da consulta pública, né? Ele introduziu aquela tabela, né, que estava ali dentro da norma técnica, né, ele introduziu com alguns ajustes dentro da portaria. Então, como vocês podem ver aí no slide, a gente tem alguns trechos, alguns fragmentos dessa tabela. Então, vocês podem identificar que na segunda coluna ali, ele já traz a categoria. Então, por exemplo, na primeira tabela aí à esquerda, brinquedos para atividades motoras primeira idade. Então, ali ele já define a subcategoria. Traz a descrição do brinquedo, a idade restritiva e a indicação etária mínima, e os detalhes aí, geralmente é uma descrição do brinquedo, né? Então ele trouxe isso para dentro da portaria, né? E aí ele coloca, né, o anexo D estabelece ainda um padrão para indicação da faixa etária do brinquedo na embalagem, né? Então, para alguns ficou mais fácil, porque o Inmetro trouxe isso para dentro da portaria, né? Você não precisa ficar trabalhando com a norma técnica ali em paralelo, você tem tudo isso dentro da portaria, né? E aí o Inmetro deixou claro dentro dessa proposta que o fabricante deve definir a classificação etária, né, do seu brinquedo, considerando a indicação etária mínima permitida que está aí justamente na quarta coluna, né? Então, é um deve, né? Então tem que ser cumprido, não vai poder indicar para uma faixa etária menor do que está ali definido na tabela, tá? Ainda com relação à classificação etária, né, o Inmetro definiu alguns pontos aí importantes dentro do anexo D. Então, para crianças até 5 anos, não são permitidos brinquedos que apresentem vidro em sua composição, independente de ensaio, se tiver indicação para dentro dessa faixa etária até 5 anos, não pode ter vidro. A indicação da faixa etária de brinquedos destinados para crianças de até 3 anos deve ser em meses ou anos, caso seja, né, optado a utilizar aí a unidade de meses, pode ser abreviada pela letra M minúscula. Então isso ficou claro também, né? A indicação de faixa etária do brinquedo destinado a crianças com mais de 3 anos deverá ser em anos, então aí ele já não abre mais essa opção. Acima de 3 anos tem que ser expresso em anos, e aí se você vai colocar o número na frente do sinal, né, 3 mais 3, ou vai colocar um número mais a palavra anos por extenso, vai ficar a critério, né? Ele deu essas opções aí. A indicação de faixa etária pode ser, é o que eu acabei de comentar, né? O sinal pode ser antes ou depois da idade.
Outras formas de indicação que não sejam utilizando os sinais também são aceitáveis. Então, por exemplo, a partir de 3 anos, indicado para crianças acima de 3 anos. Então, o IMET ele abriu bem isso, né? Antes havia todo um mito se poderia ou não utilizar esses outros termos. Agora ficou bem claro que, né, se isso se confirmar, vai ser permitido. E o fabricante deve definir a classificação etária de seu brinquedo, considerando a indicação etária mínima permitida e a que tipo de atividade se destina. Então isso também ficou claro aí. Com relação ao anexo 1, que é o RTQ, né, então com isso a gente encerra aí essas principais mudanças que o Inmetro propôs dentro do RAC, né, que é o requisito de avaliação da conformidade. Agora a gente passa para o anexo 1, que é o RTQ, que são os requisitos técnicos. O primeiro, né, ponto aí relevante é com relação à potência ótica. O Inmetro já havia introduzido esse requisito na portaria 563, mas ele não havia definido a metodologia de ensaio para se avaliar essa potência ótica máxima. Agora ele trouxe essa IEC 60825, parte 1. Então, é uma das correções que ele fez, né? Então ele realmente determinou o método. Com relação a fluxo magnético, né? Então houve também aí agora uma inclusão dentro da consulta pública de um requisito relacionado a fluxo magnético. Então o método determina que a intensidade do fluxo magnético deve ser de no máximo aí 50 kg² por milímetro quadrado. Para esses ímãs presentes em brinquedos. Então é um dos pontos também que geraram bastante discussões, uma vez que o Inmetro ele já proíbe, né, a presença de ímã que seja parte pequena. Então agora ele traz um requisito para avaliar a intensidade de fluxo magnético. Então nós acreditamos que ele vai ter que pensar bem se ele vai manter esse requisito ou não, né? É um item que certamente ele vai receber bastante sugestão a respeito, mas enfim, né, dentro da proposta da consulta pública, isso foi apresentado como um requisito novo. Dentro dos requisitos de marcações, né, a consulta pública deixou claro os casos especiais que eu havia comentado anteriormente. Então, basicamente são 3 casos especiais que o regulamento entende. Primeiro, aqueles produtos que não têm restrição de faixa etária. Então, brinquedos que não têm restrição, eles não têm que usar o símbolo, obviamente, né, o símbolo de restrição. E aí ficou uma proposta ali de frase, né, que não é obrigatória, sendo opcional. Esse brinquedo não tem restrição de faixa etária. Ficou um pouco confuso, porque a coluna fala em frase obrigatória e depois embaixo ele fala que é uma frase opcional, mas, de fato, né, ele deixa claro que não se usa o símbolo gráfico nesses casos e dá uma opção de frase para deixar claro que não tem restrição. Os outros 2 casos especiais são as restrições de 0 a 6 e 0 a 8 anos. Então, nesses casos, se você restringe de 0 a 6 ou 0 a 8, você não realiza os ensaios, né, para essas faixas etárias. Então, com isso, você deixa de avaliar tanto a presença de perigos físicos, como partes pequenas principalmente, né, também com relação aos requisitos químicos. Você deixa de avaliar, né, porque se você está restringindo para essa faixa etária, conforme eu apresentei anteriormente, o ensaio, né, vai ser por restrição. Então, se você restringe de 0 a 6, você vai testar como um brinquedo para criança com mais 6 anos. Então, alguns ensaios deixam de ser exigidos da mesma forma como de 0 a 8. Por isso que vocês podem ver, a frase ali do perigo, ele coloca uma possibilidade. Então, 0 a 6, por exemplo, aplicável para brinquedos destinados à faixa etária acima de 6 anos, que possam apresentar, né? Ele não diz que apresentam partes pequenas, mas ele diz que podem apresentar. Por quê? Porque não foi avaliado. Então, se o pai da criança compra um brinquedo para uma criança menor de 6 anos, né, o produto não foi avaliado para essa idade. Então, se a criança vai levar o brinquedo à boca, ela pode estar sujeita a um risco químico ali, a um metal pesado que não foi avaliado, né? Mas, de qualquer forma, né, fica bem claro que aquele produto está restrito para 0 a 6 e 0 a 8 anos. Então, esses são os 2 casos especiais aí para a marcação que o Inmetro trouxe aí dentro da consulta pública, que, se forem, né, aceitos, serão muito importantes aí para
deixar essa questão mais clara. Ainda com relação aos requisitos de marcações, dentro da consulta o Inmetro trouxe que toda embalagem, né, deve conter a identificação do fabricante, importador ou distribuidor, e aí o detalhe que ele trouxe na consulta foi justamente isso, o nome e ou marca registrada, além do endereço. Então, né, o detalhe seria e ou marca registrada. O nome e o endereço do fornecedor podem ser abreviados, desde que o fabricante ou importador seja claramente identificado, então ele deu essa condição de abreviação, e essa opção aí, o terceiro item é bastante importante também, caso o brinquedo não se enquadre em nenhuma classificação, dentro daquela tabela enorme que o Inmetro traz ali, com as frases de advertência e os símbolos, né, se o brinquedo, né, eventualmente não se enquadrar em nenhuma daquela classificação, está, né, dentro dessa proposta aí, permitido ao fabricante criar uma frase de advertência aplicável de acordo com a faixa etária. Né? Só que essa frase, obviamente, vai ter que ser validada pelo organismo, mas ele abre essa opção de se poder criar uma frase, o que antes não era permitido. Dentro de marcações ainda, brinquedos vendidos a granel para serem fracionados, né, então, e aqueles brinquedos que são comercializados sem embalagem individual, né, o Inmetro deixou claro, dentro da consulta, que eles devem ostentar o selo no produto ou anexado ao produto. Então, se o brinquedo é vendido a granel, não adianta você colocar na caixa master, porque na hora que esse brinquedo for ali comercializado, não vai ter selo. Então, o Inmetro deixou claro na consulta que tem que estar ou no próprio produto ou anexado. Esse anexado, muitos entendem como aquela tag, né, que fica ali junto ao produto, né, mas não propriamente uma marcação no produto, né, é um anexado aí, o entendimento que se tem é de tag, embora isso não tenha ficado claro. Além disso, brinquedos vendidos a granel, em que o tamanho seja insuficiente, então brinquedos pequenos vendidos a granel, em que o tamanho do brinquedo não permite aplicar nem aquele selo menor, que é o selo compacto, né, então o Inmetro coloca que o selo deve ser anexado ao produto. Então esse anexado, ele não coloca o como seria, mas ele diz que tem que estar anexado ao produto. Né, tem uma nota, a forma de aplicação do selo fica a critério do fornecedor, desde que permita ao consumidor adquirir brinquedo junto com o selo contendo o número do registro e que isso fique claro e visível ao consumidor para a sua decisão de compra. Né? Então, o Inmetro deixou isso bem claro, né? Principalmente em ações de fiscalização, muitas vezes o Inmetro não consegue identificar de forma clara e visível, agora ele deixou bem claro no requisito que isso deve ser observado pelo fabricante ou importador. Ainda com relação às marcações para mordedores, né, que é um produto bastante específico, o Inmetro apresentou uma segunda opção, né, então basicamente ele criou uma frase para mordedores uma frase que indica um método de esterilização a quente e um método de esterilização a frio. Né? Um detalhe, né, o Inmetro ainda deixou vinculado esse requisito aos mordedores que contenham líquido, então aqueles mordedores que não têm líquido, a princípio estão isentos dessa necessidade de marcação, é um item que também está sendo questionado ao Inmetro, né? Mas o fato é que agora ele colocou duas opções, sendo uma para uma esterilização a quente e uma para esterilização a frio. Bom, antes da gente entrar no detalhe agora do que foi sugerido ao Inmetro, né, como vocês podem observar, o nosso tempo está bem no fim, a gente vai passar, né, a título de conhecimento para vocês algumas dessas sugestões que foram apresentadas ao Inmetro, né, como eu disse no início, foram várias, né, não teríamos tempo para tratar de todas, mas também é algo que foi sugerido, né, o Inmetro ainda vai avaliar, mas é só para vocês entenderem um pouco do que, né, após muitas discussões aí dentro da nossa associação, foram 3 reuniões praticamente de dia todo para tratar de tudo que o Inmetro propôs na consulta, né, então um pouquinho só do que foi sugerido para o Inmetro, tá? E aí no final a gente abre para as perguntas, tanto perguntas com relação à consulta e eventualmente se alguém tiver alguma perguntas sobre o que foi sugerido também pelos organismos ao Inmetro, a gente fica à disposição para esclarecer, né, visto que a gente participou bastante efetivamente disso. O primeiro item que foi sugerido ao Inmetro foi com relação aos prazos.
né? Então, durante as discussões, né, foram levantados alguns dados. Então, para vocês terem uma ideia, nós já temos aí quase 1.600 certificados emitidos de acordo com a portaria 563. Existem, né, 9 laboratórios acreditados, de acordo com o RTQ da portaria 563, laboratórios tanto no Brasil quanto na China. Existem aí já 19 organismos de certificação acreditados também para atuar de acordo com a portaria 563, né? E, né, considerando tudo isso, foi entendido que houve realmente ali uma perspectiva desproporcional do Inmetro em prorrogar por tanto tempo, né? 12 meses, né, os organismos entenderam que é um prazo muito longo de prorrogação, uma vez que ficou evidente que existe infraestrutura já para atender a essas demandas, né? Então, o que a ABRAC propôs ao Inmetro foi de reduzir essa prorrogação de 12 para 6 meses, uma vez que, né, os OCPs entenderam que esse prazo de 6 meses seria absolutamente viável para se concluir ou, né, começar, ainda que fosse qualquer adequação à portaria 563. Né? Então, ao invés de 24 meses de adaptação, a proposta da ABRAC para o Inmetro foi que passasse para 30 ao invés de 24. Com relação ao enquadramento das massas de modelar, como eu comentei, né, por decisão de maioria aí dos organismos, foi sugerido ao Inmetro, né, manter as massas de modelar comercializadas de maneira avulsa como artigo escolar ainda, né, e somente considerar as massas de modelar como brinquedo, aquelas que têm brinquedos junto. Então aqui a gente tem até um exemplo simples, né, no slide. Então aquela massinha que vem com os moldes, vem com aqueles outros dispositivos para moldagem ou para interação ali com a massinha, aí sim tratar como brinquedo e manter as massas de modelar avulsas como artigo escolar, né, tanto que as massas de modelar, inclusive, constam das listas de material escolar, né. Comentou-se também a respeito das tintas. Então, se as massas de modelar comercializadas avulsas, elas têm que ser brinquedo, então as tintas também passam a ser brinquedo, ou as tintas só são brinquedo quando elas fazem parte de um kit, por exemplo. Então, é algo que os organismos, em maioria, entenderam que não deveria se mexer, né, deixa como está, massa de modelar avulsa escolar, massa de modelar com brinquedo, com acessório, brinquedo. Também proposta, tá? Lembrando que essas são propostas, né? Uma outra sugestão apresentada pelos organismos ao Inmetro foi com relação aos ensaios, né? Então, como o Inmetro ele já está excluindo, dentro da proposta da consulta, os brinquedos que são restritos de 0 a 6 ou 0 a 8 ao ensaio de migração, como eu comentei anteriormente, né? Nos slides anteriores, então o Inmetro ele já entende que ensaio de migração, 0 a 6 ou 0 a 8, não seria aplicável. Como o ensaio de migração ele tem essa finalidade de avaliação toxicológica, né, o que os organismos entenderam? Também teor de fitalatos, teor de formamida e os ensaios biológicos e microbiológicos que também têm essa finalidade de avaliação toxicológica, eles também teriam que ser excluídos, então. Então essa que foi a sugestão. Se você excluir o ensaio de migração de 0 a 6 ou 0 a 8, excluir todos os ensaios toxicológicos, para ter realmente um alinhamento de critério, né? Então essa foi a sugestão apresentada. Com relação ainda aos ensaios, né, como eu comentei anteriormente, a gente viu que na consulta pública o Inmetro introduziu uma série de alternativas de método in vitro para substituir o uso de animais ali, tanto no ensaio de irritabilidade dérmica, quanto no ensaio de irritação da mucosa oral, por exemplo, né? Mas para o ensaio de toxicidade aguda, e esse que é aplicável para todos os brinquedos, né, que tenham ali componente em forma de pó, pasta gel líquido, então assim, o principal, que é a toxicidade aguda oral, que é o mais aplicável desses biológicos, ele não deu uma alternativa in vitro, né? Então esse item foi apresentada uma solução ao Inmetro nesse sentido, né? Então, hoje, dentro do programa de artigo escolar, já existe a alternativa da OECD 129,
que é esse método de estimativa da dose inicial para ensaio de toxicidade aguda oral sistêmica. Então, para o artigo escolar, esse método OASD 129 já é uma alternativa para ensaio de toxicidade aguda oral. Então, por que não incluí-lo também como uma opção para o brinquedo? Né? Então, é isso que foi sugerido ao Inmetro. Né? Seria um alinhamento com o programa de escolar e, né, colocar uma condição in vitro para esse tipo de teste que é o mais aplicável, né, no caso dos biológicos aí. Tá? E né, ponto importante também que foi sugerido ao Inmetro é com relação aí ao modelo de certificação 1B, que é o modelo de lote na origem. Né? Então, historicamente, né, a gente sabe que muitas certificações de brinquedo foram conduzidas através desse modelo de certificação de lote na origem. Então, o que é o modelo de lote na origem? É aquele modelo no qual a empresa ela disponibiliza as amostras para coleta no exterior, essas amostras são testadas no exterior e o lote, na verdade, ele já entra no Brasil certificado. Então, é um modelo que sempre foi utilizado aí por muitas empresas. Com a mudança da portaria 563 e o alinhamento dela ao RGCP, essa opção deixa de ser viável, deixa de existir. Então, o Inmetro, com o RGCP, né, ele obriga que o lote inteiro seja importado para o Brasil e que os testes sejam feitos aqui. Né? Então, ele, em outras palavras, ele inviabiliza esse modelo de lote na origem. A proposta que os organismos apresentaram ao Inmetro foi de definir dentro da portaria um procedimento, né, procedimento que estabelece que a amostragem deve ocorrer no momento da estufagem, ali, carregamento e lacração do container. Né, porque a gente entende que o Inmetro ele tirou essa opção devido à possibilidade de alteração, ali, manipulação dessas amostras. Então, imagina que que o OCP vá lá, faça a seleção das amostras dentro de um lote, e na verdade o lote que é embarcado seja outro. Então, os organismos entenderam que foi esse o receio do Inmetro, em manter esse modelo de certificação vigente. Né? Então, pensando nessa questão, nesse risco de poder haver mudança, alteração, manipulação das amostras que foram ensaiadas ali daquele lote em relação ao que foi embarcado, então, pensando nisso, foi proposto esse procedimento. Então, esse procedimento, ele parte desse princípio. A amostragem, ela tem que ocorrer no momento da estufagem e carregamento ali, lacração do container. Com isso, fica impossível, impossível a gente diz, obviamente, né, nada é impossível, mas se reduz significativamente o risco de se alterar ali aquelas amostras, de se trocar. Por quê? Porque o inspetor do OCP, ele vai acompanhar, dentro dessa proposta, né, que foi apresentada, ele vai acompanhar a amostragem, ele vai acompanhar o carregamento do container. Nesse momento, ele vai retirar as amostras e vai acompanhar a lacração do container. Então, ele vai evidenciar isso, né, de maneira fotográfica dentro do seu relatório de coleta. E essas informações, tanto do número do container, que ele vai evidenciar através do registro fotográfico, quanto do número do lacre de segurança do container, que ele também vai evidenciar, porque ele vai acompanhar a lacração, tem até um exemplo desse pino lacre aí no slide, então ele vai acompanhar esse processo todo, ele vai acompanhar o container sendo fechado. Então, se o processo de certificação for aprovado, né, então, se aquelas amostras que foram coletadas forem aprovadas, o lote já está dentro do container, já está fechado. Então, não existe um risco de alteração, de manipulação de qualquer atividade ilícita sobre aquelas amostras. Né? Então, com isso, você reduz aí significativamente o risco de qualquer tipo de alteração, manipulação nesse sentido. Então, isso foi apresentado também, né, pelos OCPs ao Inmetro como alternativa,
e, né, esperamos que ele entenda que para o brinquedo existe essa particularidade, né, que é realmente um modelo de certificação historicamente importante, e com isso, né, que ele estabeleça aí essa condição extraordinária de amostragem para essas situações. Então essa foi a proposta, né? E com relação ainda aos requisitos de marcação, foi sugerido também ao Inmetro um método alternativo para a higienização de mordedores, método que não utilize imersão na água. Então, assim, com relação a esse tipo de produto, como foi introduzido o ensaio de fervura, uma vez que muitos, né, mordedores são esterilizados através de fervura, historicamente, então foi incluído esse ensaio para avaliar a resistência dos mordedores a esses ciclos repetitivos de fervura. Então, essa é uma questão de ensaio, né? Mas houve aquela proposta também do Inmetro, né, de se rotular, né, se marcar ali esses produtos com essas orientações de como fazer a higienização. Então, dentro dessa proposta que o Inmetro apresentou na consulta pública, como eu apresentei anteriormente, o Inmetro ele separou um método de esterilização a quente e um método de esterilização a frio. Só que ambos esses métodos, eles se utilizam de imersão. Então, o brinquedo, o mordedor, tem que ser, né, colocado dentro da água, seja ela fervente ou não. O que se propõe ao Inmetro, né, o que foi proposto pelo Inmetro pela BRAC, é tratar uma terceira condição, né, condição na qual você não tenha que submergir o mordedor em água. Por quê? Porque alguns mordedores que apresentam furo, algum tipo de orifício, eles podem, né, internamente gerar mofo e fungos. Isso historicamente, né, já foi identificado. Então foi sugerido ao Inmetro esse método alternativo para higienização sem imersão, né? Como o Inmetro ele se baseia né, nessa norma que está citada no slide, essa NBR 16493, é dali que ele tirou essas opções, né, de esterilização, tanto a quente quanto a frio. Então, avaliando as opções que já existem dentro dessa norma técnica, foi sugerida a inclusão de mais uma alternativa, né? Se discute se é ou não a melhor alternativa, mas dentro do que havia como opção dentro da norma, essa foi, né, a disponível, a qual não necessita aí da imersão do produto em água, né? Então, também é um item que se espera aí que o Inmetro avalie, né? Esse item está sendo discutido também dentro da Comissão de Estudo de Segurança de Brinquedos. A intenção é que se inclua dentro dessa norma 16493 mais alternativas para a higienização, né? Não só de mordedores, mas para a higienização de brinquedos, e tudo aquilo que for válido, né, e for efetivo de fato, que realmente higienize, que isso seja incluído na norma, porque aí realmente vai existir uma oferta maior de formas de se higienizar, né, os brinquedos. Então é isso que se espera, isso é pauta de discussões, né, dentro da Comissão de Estudos lá da BNT também para melhorar e otimizar a norma. Tá? Então, assim, com isso a gente encerra, né, a nossa apresentação aí das mudanças da consulta pública, e nesse momento a nossa equipe de marketing vai nos ajudar a interagir com vocês aí para poder esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, né, dentro daquilo que nós tivermos condições de responder. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Robson Neiva, sou aqui do Departamento de Marketing. Stefano, nós temos uma primeira pergunta, que é da Daniela Petroni, que ela ficou meio confusa. Ela pergunta assim: pode usar somente o algarismo correspondente sem o escrito anos, pelo que está escrito na apresentação? Sim, eu vou voltar no slide, até para ficar mais fácil de esclarecer. Então, o Inmetro ele abriu mais opções nesse sentido. Então, ele até exemplifica. No terceiro parágrafo, vocês podem ver. Então, se você colocar o número 3 antes do sinal de mais, tá ok. Se você colocar o sinal de mais antes do número 3, tá ok.
Se você colocar um número e não quiser usar o sinal, se você quiser usar uma palavra por extenso, como o exemplo que ele dá ali, 3 anos, também está ok. Ou, se você não quiser utilizar nenhum desses exemplos, nem 3 mais, nem mais 3, nem 3 anos, quiser deixar algo mais claro ainda, por exemplo, a partir de 3 anos, ou indicado para crianças acima de 3 anos, ou alguma outra forma que você claramente, né, deixa ali indicado para que idade aquele brinquedo é destinado, pode. Antes, o problema era que, da maneira como o regulamento foi escrito, ele dava a impressão de que isso era fechado. Então você tinha que fazer de um único jeito. Agora o Inmetro deixou claro que não. O importante é que a informação fique clara. Tá? Então, esclarecendo, não precisa escrever anos, você pode trabalhar só com o sinal, mais 3 ou 3 mais. Se você quiser trabalhar com uma indicação em meses, você pode acrescentar a letra M, né, ali junto com o número. Né? Então, se você está falando mais 3 meses, ou você escreve mais 3 meses, ou você escreve mais 3M. Porque se você colocar só mais 3, o entendimento é que esse 3 é ano, sempre. Só vai ser meses se tiver ou escrito meses na frente, ou se tiver escrito a letra M. Se não tiver, se tiver só mais 3, o entendimento é que vai ser mais 3 anos. Não sei se ficou claro, tá? Maravilha. Agora a gente tem eu vou abrir o microfone da Tamara Ferreira, ou desculpa, Tamara Pereira, e depois a gente tem uma pergunta do Gustavo, tá? Vamos lá, Tamara, Pois pode não. fazer a sua pergunta. Tamara? Bom, enquanto a Tamara se restabelece, eu tenho aqui uma pergunta do Gustavo Graziotin. Ele pergunta pra gente, sendo os brinquedos caracterizados sempre por restrição, vai aumentar a quantidade de testes? Então, isso é muito relativo, Gustavo. A gente entende, pela experiência que nós temos, que não. Né? Como a restrição é muito mais comum coincidir do que a indicação, a gente entende que a quantidade de ensaios vai ser reduzida. Porque, por exemplo, é importante sempre lembrar que para você ensaiar o brinquedo, primeiramente você tem que classificar o brinquedo em família. E aí são todos aqueles critérios lá que têm que ser atendidos cumulativamente. Então, se você tem um brinquedo, né, ou tem alguns modelos de brinquedo, ou melhor, que atendem a esse conceito de família, você tem, com essa mudança de critério agora de ensaiando por restrição, você tem condição de ter, por exemplo, um brinquedo que é destinado para uma criança com mais 2 anos, ou uma criança mais 3 anos, dependendo da condição, você consegue enquadrar eles na mesma, no mesmo ensaio. Aqui esse exemplo que eu dei, 2 e 3 não, mas por exemplo, um 3 e 4 seria possível, porque entre 2 e 3 anos existem diferenças nos ensaios. Mas, por exemplo, um brinquedo que você indica para mais 3 anos e um brinquedo que você indica para mais 4 anos, né, pensando nos ensaios aplicáveis, não haveria alteração. Pela regra antiga, você não conseguiria manter esses itens na mesma família. Então, só por aí você já teria que separar em 2 famílias, seriam 2 ensaios. Dentro dessa condição de ensaiar por restrição, se um é indicado para mais 3 e um é indicado para mais 4, mas os 2 são restritos de 0 a 3, você consegue mantê-los na mesma família. Então, você teria um ensaio. Então, na nossa visão, né, isso tende a auxiliar na redução dos ensaios, né? Porque você, na verdade, está reduzindo o número de famílias. Né? Pensando em ensaios, é difícil responder, mas pensando em famílias, composição de famílias, a tendência é reduzir, tá? O número delas. Então, né, seria aí
possível redução de ensaios por conta dessa alteração. Mas o mais importante não é nem pensar nessa questão da redução. Eu sei que, obviamente, isso influencia, né, nas operações de todo mundo, mas o mais importante é entender que essa alteração ela traz mais coerência para a avaliação, né, da conformidade, porque você realmente avalia o brinquedo dentro da condição em que ele é restrito. Então, se está restrito de 0 a 3, você vai ensaiar como um brinquedo 3+. Então, uma coerência maior que foi trazida com essa alteração. Mas, né, de qualquer forma, a nossa visão é que vai reduzir os ensaios. Muito bem. Então, dando seguimento aqui, Stefano, o micro da Tamara deu problema, ela escreveu aqui para a gente a pergunta. Ela ficou com dúvida na coleta via lote. Tá, vamos lá. Hoje, devido a uma exigência do RGCP, que são os requisitos gerais de certificação de produtos, toda vez que você optar por um modelo de lote, você tem que fazer a coleta no Brasil. Então, seja uma fabricação nacional, obviamente vai ser no Brasil, ou seja uma fabricação no exterior, você é obrigado a importar o lote todo para se fazer a coleta das amostras no Brasil. Né? Dentro do RGCP, além dessa coleta no Brasil, ele ainda impede a coleta da contraprova e testemunha. Então, em outras palavras, se você quer fazer uma certificação de lote de um produto que vem do exterior, você é obrigado a importar o lote inteiro, fazer a coleta no Brasil, sem contraprova e testemunha. Se passar nos testes, o seu lote está certificado. Se for reprovado, o seu lote está reprovado. Ou seja, ou você vai encaminhar ele de volta para o país de origem, ou você vai destruí-lo. Essas são as alternativas que o RGCP dá nessa situação. Né? Por que o RGCP? Até então, na portaria 321, não havia vínculo com o RGCP. Por isso que essa regra nunca se aplicou para o brinquedo. No momento em que foi publicada a portaria 563, houve um vínculo do programa de brinquedo com o RGCP, que são os requisitos gerais. Então, por isso que essa regra geral passou a valer para o brinquedo. A proposta que os OCPs estão fazendo ao Inmetro é de mudar isso. Mas não é mudar isso de uma forma geral, para todos os escopos, né? Mudar isso para carrinho de bebê, para cadeira de alimentação, para berço, para artigo solar. Não, a ideia não é mudar para tudo, não é mexer no RGCP, mas sim propor uma condição diferenciada para o brinquedo. Porque a portaria específica de brinquedo é a portaria 563. Se a portaria 563, com a sua complementar, né, que é a que vai sair dessa consulta pública, se ela definir uma regra específica para o brinquedo, vale para o brinquedo a regra específica. Mesmo que o RGCP fale que não pode, que tem que ser no Brasil a coleta, sem contraprova e testemunha, nesse caso, né, prevalece a definição do RAC específico, da portaria do brinquedo. Então, a proposta que foi feita ao Inmetro foi essa. Inmetro, para brinquedo, para certificações de lote, né, de produtos que são importados, permita que seja feita no exterior. Mas não é permita que seja feita de qualquer jeito, permita que seja feito assim. E aí foi sugerido esse procedimento. Esse procedimento foi apresentado ao Inmetro como anexo C ao RAC. E aí nesse procedimento foi feita essa proposta, né, de se permitir, desde que a coleta da amostra seja feita no momento da estufagem e lacração do container. Se o Inmetro entender que essa condição vai trazer segurança, né, para esse tipo de certificação, ele pode acatar e, né, implementar, de repente até melhorar um pouquinho o procedimento que foi proposto. Se ele entender que não, né, que é algo que ele quer que se aplique para todos os produtos, independente se para o brinquedo isso sempre foi viável ou não, se ele entender que isso é uma regra geral, ele simplesmente vai recusar essa sugestão. Mas hoje, pela portaria 563, o que vale é isso. Você é obrigado a importar o lote inteiro, coletar no Brasil, sem contraprova e testemunha. E aí, reprovando, você tem dois caminhos. Ou você destrói ou você repatria. Então, essa é a condição. Tá? O que foi sugerido, né, foi feita uma proposta para o Inmetro, né, mas
está agora nas mãos dele avaliar. Maravilha. Stefano, vamos lá. A gente tem bastante perguntas aqui, muitas pessoas perguntando. A gente vai tentar ser breve nas respostas aqui para atender a todos. Vamos lá. A próxima, vamos lá. Stefano, é da Monique. Ela está perguntando por que o pai de família deve constar no certificado. Qual o objetivo do Inmetro com isso? E ela pergunta, ela pergunta também se isso deve facilitar a fiscalização. Então, o que a gente entende é que o Inmetro, ele, né, pelo que o Leonardo explicou no dia da reunião lá no dia 12 de junho, foi que o Inmetro queria ter acesso a essa informação. Então imagina que ele vai num ponto de comércio, de venda, e vai fazer fiscalização. Tem uma série de produtos na prateleira. Ele vai pegar um, aleatoriamente, esse é o processo de fiscalização. Aquele um que ele vai pegar não necessariamente é o mais crítico da família, porque ele não sabe qual que foi o pai que o OCP definiu para aquela família. Ele vai pegar aleatoriamente. Dentro desse critério de família, o pai é o mais crítico e representa todos. Então, se o pai é aprovado, você entende que todos os filhos que têm as mesmas características também teriam que ser aprovados. Então, a gente não entende o porquê exatamente, mas o que deu a entender, aí é uma percepção, vou dizer até minha, foi que o Inmetro ele quer ter essa informação no certificado para que isso de alguma forma ajude-o a saber, olha, dentro daquela família, quais são os críticos, até para orientar ele de repente numa atividade de fiscalização, né? Então essa assim, é a minha percepção, né? Porque em nenhum outro programa, né, eu falo com essa experiência de 10 anos, e já trabalhei em outros escopos também, de outros segmentos, eu nunca vi a exigência do pai da família dentro do certificado. É uma coisa inédita que foi proposta. Então, não sei se o Inmetro com isso pretende deixar essa exigência depois para todos os programas, a gente não sabe, né? Mas é isso, né? Se realmente essa é a intenção, com isso ele vai ter informação na mão, e isso com certeza vai poder ajudar ele na atividade de fiscalização que ele conduz. Muito bem. Então a próxima pergunta é da Elaine Cristina e é a seguinte: na P563, na portaria 563, fala de altura nas letras da indicação de faixa de idade. O que a gente viu na portaria 563 foi a determinação ali da altura para as frases de advertência. Então, quando você tem ali, por exemplo, uma frase, atenção, esse produto não é indicado para crianças menores de 3 anos por conter parte pequena. Então, o que o Inmetro colocou? Nessa frase, o atenção tem que ter 5 milímetros. E todo o restante da frase, né, em 2 milímetros de altura. Todos em caixa alta, então ele trouxe alguns critérios para essas marcações. Mas para a faixa indicativa, que seria essa que a gente está até na tela aí, né, dos 3+, 5+, 6+, ele não definiu um tamanho mínimo, né? Então, é algo que, né, tem que ser visível. Por quê? Porque um dos requisitos que o Inmetro coloca em termos gerais é que essas informações sejam visíveis, né, e estejam claras para o consumidor. Então, para idade indicativa não tem um limite dimensional, tá? Esse limite, o Inmetro, não sei se entendeu, que se aplica mais para aquilo que é mais crítico, que é as informações de restrição e perigo. Muito bem. Então vamos agora para a próxima pergunta, da Inaia Vieira Martins. Ela pergunta qual o prazo para a consulta pública se encerrar. Então, a consulta, ela foi mais curta dessa vez, tá? Geralmente, as consultas públicas ficam durante 60 dias. Essa portaria, ela foi publicada em 24 de outubro. E o Inmetro, até devido à urgência, porque o prazo, né, se não for alterado, é agora no final do mês que vem, então o Inmetro ele optou por fazer um período de consulta pública mais curto, 30 dias. Então a consulta já esgotou. Ela encerrou no dia 24 agora de novembro.
Então agora o Inmetro, ele está avaliando todas as sugestões que ele recebeu, ele vai planilhar isso, e aí ele vai, né, depois publicar a consolidação dessa consulta. Então todas as sugestões que ele recebeu, ele vai listar e basicamente na frente de cada uma ele vai dizer, olha, isso nós acatamos, isso nós não acatamos, ou isso nós acatamos, mas parcialmente. E aí ele vai fazer alguma alteração. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Mas, infelizmente, o período da consulta já foi. Nós até fizemos uma divulgação, né, Robson, orientando aí os clientes que atuam nesse segmento para poder participar, porque é importante. Mas, dessa vez, infelizmente, já acabou porque foi uma consulta mais curta. Muito bem, Stefano. Agora, a próxima pergunta é do Marcelo. O Marcelo está perguntando para a gente, ele quer saber sobre o tamanho absurdo da fonte nas frases de restrição atenção. Temos embalagens, rotulagens pequenas que não cabe a frase na nova diagramação. Marcelo, realmente a gente também como OCP e laboratório, nós sentimos um certo exagero, né? Antes não havia esse detalhamento ali, né? Esse requisito dimensional. Então, desde que fosse visível, o laboratório aceitava aquela rotulagem, né? Agora o Inmetro deixou isso bem claro, né? Então, é por isso que é importante o período da consulta, né? Porque é nesse período que as partes têm que chegar lá e falar, olha, Inmetro, não dá, meu produto tem essas limitações aqui de tamanho de embalagem, não consigo colocar isso. Vai ficar maior a palavra atenção do que a minha marca no produto. Então, é por isso que esse período de consulta é importante que todo mundo participe, Marcelo. A gente também entendeu que foi, de uma certa forma, né, exagerado os 5 milímetros, né? Mas, infelizmente, é o que ele colocou. Agora, né, se ele recebeu contribuições nesse sentido, é possível que ele reavalie, né? Agora é torcer para que realmente ele tenha recebido sugestões nesse sentido, de reduzir um pouco. Ótimo. Agora a gente tem a Inaya levantou a mão aqui. Inaya, eu vou abrir seu microfone. Se você quiser falar, fica à vontade. Inaya? Ela deve ter tido algum problema lá, então agora vamos fazer o seguinte, a gente tem uma pergunta aqui, que é da Elaine Cristina. Se o produto eu indico para 5 anos e não gera partes pequenas ou qualquer outro perigo, por exemplo, borda cortantes, o que devo colocar na embalagem? Porque hoje colocamos a frase e o símbolo proibido para menores de 3 anos. Nesse caso, você vai ter que definir para o OCP, no início do processo, né, qual é a idade que você indica e qual é a idade que você restringe. Se você não tem conhecimento dos perigos que apresenta, é interessante que você faça um pré-teste, né, para de repente avaliar, né, pensando no ensaio mais crítico, aí você pede um pré-teste, por exemplo, para uma faixa etária bem inferior, para você avaliar todos os possíveis perigos que o seu brinquedo possa ter. Isso antes do processo de certificação começar. Aí você vai conseguir ter uma noção dos perigos que ele pode apresentar, né? E aí, quando você começar a sua certificação, você já tem essa informação, né? Mas assim, para o processo de certificação, o Inmetro obriga realmente que você já desde o início indique a faixa indicativa e a restritiva. Então, é um ponto para se avaliar. Agora, se você já conhece o seu produto e sabe que ele não apresenta esses perigos, então, na hora que você vai passar para o OCP essa faixa etária, você tem que, na verdade, tentar trabalhar com uma restrição menor. Porque o mais comum é você restringe de 0 a 3 e indica, né, agora seguindo aquela tabela que o Inmetro está propondo, né, você vai indicar o seu produto para uma faixa etária que se enquadra ali naquilo que ele apresenta na tabela. Então isso é o mais comum. Agora, para você conhecer o seu produto a fundo, você realmente precisa fazer uma avaliação dele no laboratório
né, na pior condição. Que ali você vai saber, olha, realmente, para 0 a 18 meses, ele não tem condição, porque ele é perigoso. Ou então, olha, para 0 a 3 anos, realmente ele não tem condição, ele é perigoso. Então, é uma forma de você conhecer melhor o seu produto antes de determinar a faixa etária restritiva. Tá? Porque a indicativa, né, você vai ter que estar bem alinhada ali à tabela de indicação etária que o Inmetro está trazendo, que hoje está na norma, né, mas que pela consulta pública ele está colocando dentro da portaria. Muito bem. Perfeito, Stefano. Agora a gente tem uma da Daniela Petroni, que ela pergunta com relação ao selo de certificação, é possível que ele esteja de forma clara na embalagem, mas sem estar impresso na embalagem, por exemplo, como um papel extra, um preso entre a embalagem e o plástico de lacração, ou ele realmente tem que estar impresso na embalagem? Então, o Inmetro, ele tomou um cuidado, né, para deixar esse item coberto, né? Eu estou até buscando aqui o slide para estar mais para frente, para poder, né, colocar ali o item mesmo que ele trouxe nesse sentido. Essa é uma dúvida interessante, né, Stefano? Porque as pessoas de repente podem Sim. pensar em produzir uma tag e anexar na embalagem, né? O fato é, né, no anexo 3 do regulamento, né, a gente tem 3 anexos, né, o anexo 1 é o RTQ, que é a parte técnica, o anexo 2 é o RAC, que são as regras para a certificação, e o anexo 3 é o selo. Então, ali no anexo 3, em cada programa, o Inmetro traz as condições. Então, para o brinquedo, você vai ter que olhar lá no anexo 3 da portaria 563, né, e é justamente esse anexo que está sendo proposta uma alteração, né, dentro da consulta pública. Então, quando o seu produto ele vem numa embalagem que você consiga aplicar o selo, né, todas essas sugestões aí no primeiro e o segundo parágrafo que estão na tela, elas não se aplicam. Por quê? O seu produto ele não é vendido a granel, ou seja, ele tem embalagem, e ele permite aplicar o selo do Inmetro. Agora, quando fala, né, que é o terceiro ali, item que está na tela, que é a nota, né, a forma de aplicação do selo de identificação da conformidade fica a critério do fornecedor, então o Inmetro entende assim, olha, de todas as opções que eu tenho, você pode escolher, desde que permita ao consumidor adquirir o brinquedo junto com o selo, né? E esse selo contendo o número de registro. Então, essa é a condição. E aí ele complementa, de forma clara, visível ao consumidor para a sua decisão de compra. Então, como as embalagens variam de um produto para o outro, tem produto que não tem embalagem, aí a gente entra nesse conceito da tag, que é o anexado ao produto, né? Tem produto que tem outras especificações de marcação, por exemplo, é um produto elétrico. Então, assim, é difícil do Inmetro criar uma condição ali que abranja todos os tipos possíveis de produtos e embalagens. Então, ele se cercou dessa forma. Então, olha, você tem essas opções aqui. E aí é importante vocês observarem como é que vai ficar esse anexo 3 depois da consulta pública. Porque é ali que é a regra para vocês aplicarem o selo. Cumprindo com essa regra, muito provavelmente essa nota vai entrar. Então, vocês vão ter que tomar esse cuidado de deixar de forma clara e visível. Já ouvi muitos questionamentos do tipo, e se eu colocar no fundo da embalagem, aquele fundo que vai ficar apoiado na prateleira, ele é visível? Você não pode dizer que não é visível, porque se o consumidor pegar a embalagem e levantar, ele vai ler. Não é uma informação que está dentro da embalagem, dentro do manual, que está dentro da caixa fechada. Não, ele é visível. Agora, isso é claramente visível? O Inmetro ele não deixou lá no regulamento que tem que estar na face principal da embalagem, não tem esse detalhe. Então, por isso que, como esse item está sendo avaliado, e possivelmente ele vai sofrer alterações, é importante a gente acompanhar bem como é que ele vai ficar. Como é que vai ficar o anexo 3? Porque é ali que vai ser toda a orientação. Se ele deixar claro que tem que ser no painel principal é a face. Tem que estar ali. Se ele falar que é visível, no fundo é visível, na parte traseira da embalagem é visível, acaba sendo até
né, subjetivo. Eu particularmente entendo que sim, que é visível, porque ele não está coberto. Se o consumidor pegar a embalagem, ele vai ter acesso àquela informação, estando ela na parte traseira, ou estando ela na parte inferior, ou no topo da embalagem. Então é algo que fica subjetivo, mas é importante a gente esperar mesmo o que o Inmetro vai publicar no anexo 3 para poder concluir aí a melhor forma de atender a esse requisito. Tá? Porque o laboratório e o OCP, eles certamente vão avaliar a sua rotulagem, seguindo essa orientação. E mais do que isso, o Inmetro lá na fiscalização vai exigir isso de você. Perfeito. Stefano, a gente, nós temos algumas perguntas ainda, a gente vai responder uma última, e o Gustavo tem uma série aqui. Gustavo, a gente vai responder todas as suas perguntas, tá? Mas não porque a gente, não aqui agora, porque a gente já está com o tempo estourado. A última pergunta, Stefano, eu não consegui identificar aqui quem fez a pergunta, mas é uma pergunta interessante, que a questão aqui é, em caso de reprovação em rotulagem em processo de certificação por lote, modelo 1B, ainda é possível realizar adequação na rotulagem ou o lote é considerado reprovado? Olha, essa pergunta é excelente, né? É uma pergunta, não que as outras não sejam, todas são, né? Mas essa é excelente por quê? Porque esse é um ponto que nunca ficou claro em nenhum regulamento, né? Todo regulamento que o Inmetro fala que quando o lote for reprovado, ele precisa ser, né, destruído, ele não entra no mérito se é um problema do produto em si, um problema químico ou um problema físico ali, material que é quebradiço, ou é um problema que tem metal pesado, fitalato, ou se é um problema de marcação de embalagem. Isso nunca, né, constou aí dos programas. E aí, com o passar do tempo, essas situações começaram a aparecer. Então você teve um lote que foi importado e ele tinha um problema de rotulagem, mas o produto foi aprovado nos testes, ou seja, o problema era ali na rotulagem, algo que muito facilmente, com uma etiqueta, era resolvido ali dentro de um retrabalho, né? Então, reetiquetando todos os produtos, aquilo estaria conforme, né? E aí o OCP avaliaria, obviamente, a implementação dessa correção, né, dessa etiqueta nova, e inclusive avaliaria a extensão dessa aplicação, né? Pô, realmente avaliou, ele aplicou em tudo, ele só me mandou uma etiqueta aqui, mas na verdade não corrigiu nada. Então, com o passar do tempo, essas situações começaram a aparecer. E como isso não ficava ali claro nos regulamentos, os OCPs foram encontrando alternativas para poder, né, continuar os processos sem reprovar algo que só tinha um problema simples de marcação para resolver, né? Então, a pergunta é importante porque o Inmetro não trouxe esse conceito também dentro da consulta pública, né? Isso não foi esclarecido, né? Então, a gente precisa esperar para ver se isso vai realmente constar ou não, porque se a gente for avaliar isso ao pé da letra, qualquer reprovação, independente se marcação ou uma mais complexa, né, teria que devolver. Então isso é algo que realmente, né, a gente espera que fique melhor dentro da portaria, né, que o Inmetro traga esse detalhamento. Agora, se isso não acontecer, o que eu te digo, né, em termos práticos, cada OCP vai continuar atuando à sua forma, até porque os OCPs são avaliados pelo Inmetro, né, tanto no escritório quanto em atividades em loco, que são as testemunhas. Então, se o OCP tem um critério que ele considera seguro para essas situações, no qual ele consegue evidenciar que aquela ação, né, foi realmente implementada, não só avaliando o layout, mas avaliando, inclusive, né, a implementação daquilo lá no lote, e o OCP conseguir, junto ao Inmetro, né, demonstrar segurança dentro desse processo, né, é algo que realmente não está explicitamente proibido dentro do regulamento. A gente espera que fique mais claro, porque aí você tem uma uniformidade de atuação, né, que todos os OCPs trabalhem igual. Mas se isso não entrar,
né, claramente, assim como outros pontos que também, né, não ficam claros, aí realmente compete a cada OCP determinar os seus critérios e sempre estar ali alinhando com o Inmetro e mostrando para o Inmetro durante as avaliações que aquilo é seguro para poder manter a sua acreditação, né? Então, realmente, né, espero que eles melhorem isso, que deixem claro, mas se não for, aí vai continuar a prática que já existe, né? Porque essa situação ela afeta todos os programas, né? A gente está falando hoje de brinquedos aqui, mas todos os programas que você imaginar que o Inmetro regulamenta, e são mais de 100, todos eles podem ter problemas dessa natureza, né? Um problema de marcação ali que é simplesmente resolvido, você vai, né, destruir todo um lote por conta de um selo que você consegue corrigir ali, então é algo que, né, a gente espera que corrija, mas se não, cabe a cada organismo aí, dentro da sua estrutura sistemática, definir como trabalhar nesse sentido. Perfeito. Então eu agradeço a todos os participantes em nome do marketing da Intertech. Vou passar para o Stefano encerrar. Stefano, se você puder deixar a tela com os nossos contatos, eu sei que tem mais perguntas aqui. Nós vamos responder a todas elas. Um e-mail será enviado com as respostas. E aí a gente reitera aqui o compromisso da Intertech com os nossos clientes e com o mercado e o segmento como um todo. O Stefano esteve presente lá em todos os dias dessa audiência pública e adquiriu uma expertise relevante e pode apoiá-los daqui para frente. Stefano, por favor, você tem aí o seu tempo para encerramento. Tá bom, obrigado, Robson. Então, assim, eu reitero, né, o agradecimento do Robson, né, para a Intertech é realmente um prazer poder compartilhar essas informações com vocês, né? A gente sabe que toda mudança gera dúvida e a gente entende que o papel do OCP, além de ser um provedor de serviço de certificação, ele também tem que ser um provedor de informação para o seu parceiro. Então, essa a política que a Intertech tem, que ela adota, e esse é o que a gente entende como o maior diferencial do nosso serviço. É realmente essa proximidade, esse contato, esse suporte para os nossos clientes, né? Então, a gente agradece esse tempo, essa atenção de vocês. Como o Robson disse, caso vocês tenham alguma dúvida, enviem para nós essas dúvidas por e-mail, né? A gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Aquilo que a gente não conseguir, a gente vai buscar, né, esclarecer para vocês, né, mantendo esse compromisso nosso de realmente dar o suporte para vocês, tá? A Intertech, ela é acreditada para diversos escopos do segmento infantil, né? Nós temos um laboratório aqui em São Caetano. Caso vocês tenham interesse em uma reunião, em conhecer as nossas instalações, fica aberto, tá, o convite para todos. Da mesma forma, a Intertech tem estrutura de laboratório e estrutura de atuação com auditores qualificados em todo o mundo, né, em especial na Ásia, Europa e Estados Unidos. Nós temos também estrutura. Na Ásia, especificamente, temos laboratório em Shenzhen, em Hong Kong. Também as portas ficam abertas para vocês visitarem, caso algum de vocês faça visitas, né, no exterior. Com agendamento prévio é possível. Alguns clientes nossos já tiveram essa experiência de conhecer nossa estrutura pessoalmente fora e foi muito interessante. Então, fica aqui, né, nosso muito obrigado. Ficamos às ordens aí, né, e realmente contem com a Intertech, né. A gente tem esse papel aí de orientar, vocês contem com a gente nesse sentido, tá? Um grande abraço aí, obrigado.